Olá, meus alunos, como é que vocês estão? Hoje, seguindo nosso plano de ensino, é a nossa última aula teórica de instrumentação. Um tema bem tranquilo, um tema gostoso de ver. Então, nós vamos ali com calma e o tema é sensores de posição e sensores de vazão. Dois sensores muito utilizados na indústria, utilizados até no dia a dia sem que a gente perceba. E nós vamos ver nessa aula como nós utilizamos esses sensores. Aqui nessa imagem inicial nós temos um sensor óptico utilizado para medir a distância e aqui nós temos um sensor de vazão nessa tubulação. Nessa aula nós vamos compreender um pouco de como funciona cada tipo de sensor e também alguns fenômenos físicos no entorno. Então, uma aula tranquila, é teórica, mas a gente vai tentar deixar ela o mais de boa, o mais visual possível. Beleza, gente? Então vamos lá. Começando com os sensores de posição. Aqui nós temos um morcego, mas o que o morcego tem a ver com a aula? Eu já citei algumas outras vezes, também repito, o morcego é um dos animais mais inteligentes que nós temos e ele soube usar a sua natureza a seu favor. De que forma? Percebam aqui que ele emite um sinal sonoro. Lembrando que o morcego é cego. Ele emite um sinal sonoro e com o eco desse sinal, ele usa as asas dele como uma antena parabólica e ele consegue verificar se tem alguma presa próxima a ele. Então ele soube usar a natureza, contornar o problema de visão que ele tem, para fazer um novo sentido, que é o eco, que é um sensor de proximidade que ele desenvolveu, a questão da teoria da evolução, entre a questão de Darwin. Mas o que ele tem a ver com a disciplina? Muito da tecnologia é inspirada na natureza, e muitas tecnologias foram inspiradas no morcego, por ele compensar essa falta de visão. Imagine, você em alto mar, você precisa de um radar, não precisa? Está numa guerra, vai ver se tem um submarino. Você não consegue ver o que está acontecendo no fundo do mar. É escuro, é pressão muito alta, mas alguém teve a ideia de construir um radar, a mesma coisa nos ares. Você não consegue ver o que está a longa distância. Então foram desenvolvidas tecnologias inspiradas no nosso morceguinho. Nem sempre o morcego é uma visão negativa, nós lembramos muito dos vampiros e até algumas doenças como raiva, como o próprio Covid-19, que são vindos do morcego. Mas ele deu à humanidade grandes conhecimentos e uma delas é o desenvolvimento do sensor de posição ou o aprimoramento dele. Então vamos dar um início um pouco mais aprofundado sobre esses sensores, sobre como eles funcionam, mas essa imagem do morcego reflete bem o funcionamento de alguns desses tipos de sensores. Beleza, gente? Então, o primeiro sensor que nós vamos ver aqui é a chamada chave limitadora. Chave limitadora, outras pessoas conhecem mais como fim de curso. Quem nunca ouviu falar naquela chavezinha fim de curso que você pressiona, ele desliga ou liga o teu circuito. Então, esse sensor, como nós podemos ver ali no canto, vou me aproximar ali, ó, vamos andar um pouquinho. Olhem aqui. Ele vai acionar quando estiver aqui em cima, ele aciona e ele manda um sinal para o rapaz que está coordenando, que está controlando o equipamento. Podendo ser, seja um trator, seja até mesmo um portão eletrônico, seja uma paleteira, o que for. Nós temos que saber usar quando usar esse sensor. Como ele é um sensor de toque simples, a hora que ele encostar, vai mandar um sinal. É o mais básico do sensor de posição. Ele vai revelar a posição que está o teu equipamento. Uma esteira, uma diferente, são vários exemplos que nós podemos utilizar. Eu cito muito a questão do portão eletrônico porque é uma coisa mais visual para nós. Chega no final do curso, parou. Então, o portão eletrônico tem essa tecnologia embutida. Existem muitas outras no setor industrial, muitas tecnologias, muitas técnicas que nós podemos fazer uso do sensor fim de curso ou a chave limitadora. E é muito simples o funcionamento. Imagine vocês com uma lâmpadazinha ali, um interruptor de luz, alguém encostou, vai acionar, vai ligar alguma coisa. Então esse é o primeiro sensor
de posição que nós vamos trabalhar, que nós vamos conhecer. Simples, né? Tranquilo. O demais da disciplina vai ficando um pouco mais complexo, talvez, mas não deixa de ser impressionante pela simplicidade como a gente vai trabalhar com eles. Beleza? Agora vamos para o sensor resistivo. Gente, o sensor resistivo de posição é o nosso potenciômetro. Eu vou dar um exemplo. Lembram da questão ali da como funciona o potenciômetro? Virou ele, vai mudar a resistência? Pois bem, conforme o que eu mexer na saída, ele vai ter uma resposta diferente. E eu posso mexer, controlar por ali várias coisas, como por exemplo, um nível de água. Coloca uma boia num canto, ele vai subir. Às vezes o volume de televisão é uma forma de usar esse sensor como sensor de posição. Outra coisa, o nível de velocidade de um ventilador, apesar do ventilador ter um dimmer um pouquinho mais complexa, a tecnologia embutida, mas a lógica é a mesma. Então esse tipo de sensor, ele é muito útil, muito aplicado, principalmente na medição de nível. Coloca uma boia na ponta e é o que nós temos nos tanques de gasolina. Ele vai indicar a posição que está o nível de água do nosso tanque de gasolina. Complexo? Não. Bem tranquilo. Variou a resistência, significa que variou a posição. Então não tem muito segredo, é o trabalho que nós temos que fazer. Colocar o dispositivo ali na saída para nós dizermos, tanto de resistência, depois é tanto de altura, por exemplo. Pode colocar uma corda, alguma coisa na saída. É aí que vem a nossa engenharia, o nosso trabalho de técnico, de fazer uma regra de 3, uma lógica matemática por trás. O sensor está ali, ó, potenciômetro. Como nós vamos usar ele, acoplando uma boia, acoplando um braço, um mancal, seja o que for, é a nossa criatividade que nós vamos utilizar. Nós podemos desenvolver novos sensores a partir desse conceito, para outras funções determinadas. Isso vem da nossa criatividade e principalmente da nossa necessidade. Beleza, gente? Agora nós vamos entrar um pouco mais na questão industrial. Até então, esses dois sensores são utilizados bastante, mas não é tão comum vê-los em projetos industriais, linhas de produção. Agora nós vamos no sensor capacitivo. O sensor capacitivo, como nós podemos ver aqui, reparem aqui na linha de produção. Ele é um sensor que ele detecta se tem um material ou não. Vamos ao exemplo. Aqui estão passando várias caixas de leite. Olhem ali na linha de produção, várias caixas de leite. E percebam que algumas ele manda esse pistão tirar da linha de produção. Por qual motivo ele faz isso? Aqui no lado nós temos um quadrinho, olhem aqui em cima, que é quando ele verifica que não está, que é rejeitado. Significa que naquela caixa não tem leite o suficiente ou não tem, veio a caixa vazia. Acontecia muito em linha de produção. Agora uma historinha. Já ouviram aquela história de uma linha de produção que da empresa Colgate, que era uma empresa de pasta de dente, estava passando muita caixa vazia. Para resolver esse problema, os diretores da empresa contrataram engenheiros altamente capacitados, desenvolveram um projeto com uma balança que custava ali 500 mil reais na época. 94, 500 mil reais é muito dinheiro, muito mais do que é hoje. Hoje é dinheiro, na época era muito mais. E o pessoal da Colgate ficou, mas não, vamos usar tudo. E notou realmente as caixas que eram aquelas caixas de pasta de dente, que não vinham com o tubo dentro, não aconteceu mais isso. Estava vendo todas as caixas preenchidas sem problema nenhum. Passou-se um tempo, o chefe de produção foi dar uma olhada, o facilitador. Pô, mas não estão usando a balança e como é que está funcionando? Não, foram consultar o pessoal, os funcionários. E um funcionário disse, olha chefe, a gente perdia muito tempo de produção usando aquela balança. Então o que, que nós fizemos? Compramos um ventilador e quando vem uma caixa vazia, o ventilador manda essa caixa fora. Gastaram ali 30 reais no ventilador e o projeto da balança gastou 500 mil reais.
Claro, é uma história que não sabemos a veracidade, é uma história já antiga, já rolou muito na internet, mas quem quiser se aprofundar nela, procure o vídeo. É até um filósofo muito famoso que fala desse vídeo. E o nome do vídeo é Pra que engenheiro? É uma provocaçãozinha ali à área das exatas, mas é uma história interessante, porque nós temos que dar valor àquela pessoa que está no dia a dia, aquela pessoa que tem o conhecimento de causa do processo. Tá bom, minha gente? Então esse sensor ele vai detectar. É uma vantagem do sensor capacitivo, ele detecta mais a questão do volume, da distância. Ele tem a facilidade de detectar materiais além de metais, líquidos. Ele tem a facilidade de detectar até madeiras. Então o sensor capacitivo ele é muito bom nisso. O próximo sensor que nós vamos ver, ele é ótimo, só que ele só é muito bom para metais. Esse sensor capacitivo nele exige alguns cuidados que até tornam ele meio chato. A limpeza do local tem que estar impecável, não pode ter um pozinho. E ele manda informação sim ou não. Ele não diz a quantidade. É uma informação importante dos sensores, que os sensores que nós vimos até agora, com exceção do sensor D, aqui voltando aqui, com exceção do sensor resistivo, o sensor resistivo nós conseguimos ver um nível, a chave limitadora só manda informação 0 ou 1. E o sensor capacitivo, ele também só manda 0 ou 1, como nós podemos ver aqui nessa animação aqui embaixo. É um sensor muito bom? Perfeito para a indústria. Mas nós temos que ver o custo-benefício dele, e é uma função do técnico. Não adianta, eu só trabalho com capacitivo. Às vezes você vai gastar muito mais numa coisa que poderia ser muito mais barata. Então, o capacitivo nós temos que analisar dessa maneira. Ele não pode ser tão cego assim de dizer, não, só vou usar o capacitivo, não vou usar mais nada, tá bom? Vamos analisar agora outros sensores, porque a disponibilidade é muito alta de sensores. Eu até fiz uma lista de sensores, selecionei os de posição mais utilizados, mas eram tantos sensores que eu não consegui mensurar todos. Tá bom, gente? Vamos ao indutivo, que também é um dos mais utilizados, ó, o sensor indutivo. Percebam aqui no funcionamento dele que ele tem um material metálico e ele vai, aqui nessa luzinha em cima, ele vai acender, ele vai variar. Ficou um pouquinho escuro aqui, mas quando esse material chegar, vai ter uma variação de luminosidade ali. Ó, percebe? Ficou um pouco mais avermelhado, deu uma mudança ali na luz. Esse sensor indutivo eu digo que é o mais utilizado, sem sombra de dúvidas, no processo industrial. Ele é trabalhado principalmente com materiais metálicos e tem uma gama de informações, gama de trabalhos que podem ser feitos com ele. Ele detecta a posição através do sinal 0 e 1, assim como o capacitivo. A diferença do sensor indutivo é que ele é menos chatinho de se trabalhar. Em que sentido? Suporta mais sujeira e é um sensor mais barato, mais fácil de se encontrar. Claro, não vamos trabalhar por modelos à parte, né? Vamos supor assim, um capacitivo que faça esse trabalho com o indutivo, o indutivo tende a ser mais barato, tá? Então, essa é a diferença. Então, assim como o capacitivo funciona a partir da capacitância, lembra do capacitor, aquele instrumento, nós não vamos entrar a fundo no funcionamento destes sensores propriamente. O indutivo funciona a partir da indutância eletromagnética. Muito se confunde o sensor indutivo com o próximo tipo de sensor que nós vamos trabalhar ali, que é o sensor de efeito Hall. Então, nós vamos dar uma olhada a fundo de como são esses sensores em outras disciplinas, principalmente que envolvem física, e na hora de aplicar ele, olhar o datasheet. O que nós temos que entender agora é o para que ele serve. É um sensor que vai ser muito bem utilizado para aplicar com metais, sem sombra de dúvidas, alguns outros materiais especificados pelo fabricante, nós conseguimos utilizar. Tá bom, gente? O que eu quero de vocês é que vocês compreendam aonde utilizar e o porquê utilizar cada um desses tipos de sensores. Tá bom, gente? Beleza? Vamos dar uma continuidade aqui. Vamos para um dos sensores mais polêmicos, não digo polêmicos, mas que gera talvez
duplas interpretações. Vou chegar mais perto aqui. Olha eu. Estamos aqui com o nosso sensor de efeito Hall. Primeiro que o efeito Hall, ele é utilizado muito na eletrotécnica. Na medição de corrente, porque esse efeito ele detecta uma variação do campo magnético e ele oscila a tensão. Então você injetou uma tensão nesse sensor, quando ele detectar uma variação no campo magnético, o que ele vai fazer? Ele vai oscilar a tensão, ou seja, ele vai mudar o valor da tensão, para mais ou para menos, depende da posição que você está trabalhando. Esse sensor de efeito Hall é utilizado numa situação que nós estamos vendo aqui, que é o chamado encoder. O que acontece? Nós podemos ter uma engrenagem, nós podemos ter uma roda, que nem aqui, um círculo. Ele vai detectar as posições, aqui ele está muito bem utilizado na situação de posição. Eu quero calcular quantos RPM o motor faz. Para eu fazer esse cálculo, é muito bom utilizar esse tipo de sensor. Por quê? Você coloca ali uma parte metálica, uma parte que ele vai detectar, e eu consigo fazer o cálculo do RPM através do raio ou do diâmetro, mas da circunferência no geral. Tendo o raio, tendo o diâmetro, eu consigo fazer o cálculo. Isso é questão de matemática. Mas pela circunferência, pelo perímetro ali, e onde está o sensor, eu consigo calcular quantos RPM, eu consigo calcular outras informações. Eu, numa indústria em Brusque, aqui em Santa Catarina, eu trabalhei numa empresa terceirizada, né, de calibração, e eu pude trabalhar com alguns sensores de efeito Hall nesse sentido para a medição do comprimento de tecido. Lá eles usam muito tecido, então o que eles fizeram? Eles criaram uma máquina para medir. Colocaram um sensor de efeito Hall, fizeram um diâmetro conhecido e esse sensor ia computando, conforme ia girando essa máquina, ele ia computando quantos metros iam passando. E a máquina era muito boa, eles queriam uma precisão, para você ver como é a coisa. Eles têm um direito a um erro de cada metro de tecido, até 10 centímetros eles podem errar. Imagine, para outras áreas isso, para a área de mecânica 10 centímetros é um infinito, é uma coisa gigante. Trabalha com escala milimétrica. Daí tem o chamado também metro de pedreiro, né, que tu diz, é 1 metro, vai ver 80 centímetros, o pessoal fala muito do pessoal de edificações. Então, eles utilizaram o sensor de efeito Hall para suprir uma necessidade deles, para medir o quanto de pano estava passando por ali. Quebrou o galho. Ficou um pouquinho impreciso? Talvez. Mas ele fez o que deveria ser feito. Fez o trabalho de medição. Então nós iríamos lá, comparávamos com outro equipamento para fazer a calibração. Era uma calibração indireta, ele só gerava o chamado certificado rastreado. Ele não tinha como gerar um RBC, que é o Rede Brasileira de Calibração, que é o que tem o selinho do Inmetro, que nós vimos no começo dessa disciplina, na segunda ou na primeira aula. Bom, gente. Agora, o sensor que eu vou mostrar para vocês talvez seja um dos que vocês mais utilizaram sem saber, que é o sensor ultrassônico. Olha que legal. E esse daqui eu posso ter certeza que vocês vão utilizar com o avanço de tecnologia. Tá bem? Olha aqui em cima, olha aqui o carrinho. Não lembra nada isso daí? Não ouviram aquele barulho chato do sensor de ré? Pois bem, esse é o sensor de ré. Nós temos várias tecnologias de sensor de ré. Hoje ele é um sensor barato. Nós temos também a câmera de ré, comercialmente disponíveis. Mas esse sensor que dá aqueles apitos e vão aumentando a velocidade do apito conforme vocês vão chegando, é um sensor de posição ultrassônico, em sua maioria. Existem também sensores de ré que são ópticos. Não lembro comercialmente quais são, mas a maioria é ultrassônico. Existem também os sensores ópticos. E aqui no lado nós podemos ver, já mais perto ali, olha aqui, ó. Estão vendo esse objeto se deslocando? Esse objeto está sendo medido aqui pelo sensor ultrassônico. Esse sensor ultrassônico é muito utilizado principalmente no Arduino, é utilizado em outras ferramentas de microcontroladores.
Não é um sensor muito utilizado na área industrial, porque ele requer um ambiente mais limpo, mas são várias aplicações que nós podemos utilizar. E percebam aqui, ó, que está bem pequenininho. Olha aqui, ó, ele está dando uma unidade em centímetros e outro em unidade ali em inches, que seria uma unidade de polegadas. O que vocês estão reparando ali? Conforme vai aproximando esse objeto, ele vai dando a resposta. E esse sensor, ele tem uma vantagem. Ele é um sensor digital de proximidade. Você coloca ele no microcontrolador, ele já manda um sinal serial, que você configura, faz toda a parte de configuração. É um pouquinho, às vezes, trabalhar, se não tem nada pronto, é chatinho trabalhar com ele. Mas tendo esse sinal serial, ele é muito bom de trabalhar e você consegue ver uma distância. Ele já dá em quantos centímetros está essa distância. E praticamente não precisa fazer mais nada de programação, não precisa fazer regra de 3, nada. Ele já dá a informação. É um sensor muito fácil, muito prático de se trabalhar e muito barato comparado. Depois nós vamos dar uma olhadinha nos preços de todos os sensores, dar uma passadinha de como que está o mercado nisso, que é o essencial. Não adianta nós virmos ali por cima um pouco de cada sensor e não saber como ele está sendo aplicado ou como que ele é na prática. Que o sensor de efeito Hall eu coloquei ali, ó. Vamos voltar aqui. Ó. Coloquei ele num quadradinho, mas pá, como é que é esse sensor de efeito Hall? Mas depois já vamos ver, beleza? Então o sensor ultrassônico ele é basicamente um sentido bem tranquilo de se trabalhar. Percebam, lembram do morceguinho lá no começo? Vamos voltar aqui, ó. Tá aqui o morceguinho. O morceguinho trabalha com o ultrassom na prática. Como? Ele manda um sinal sonoro que para nós humanos é inaudível e recebe um eco. E o nosso sensor ultrassônico, ele não é diferente disso. Uma dessas, vocês vão ver, eles são tipo caixinhas de som, né, esse sensor. Uma delas envia o sinal sonoro e a outra recebe e dimensiona através do eco. Vê, né, como é uma coisa tranquila de se trabalhar, uma lógica da física bem interessante. Claro, para nós muita coisa é inaudível, eles trabalham muito com espectro de frequência, mas é uma lógica da natureza. Eles copiaram o morcego. E eu digo para vocês, nunca a gente vai conseguir se igualar ao morcego em tecnologia. Nessa questão de ultrassom, o morcego é rei da natureza. Nós podemos chegar perto, aumentar as potências, mas a eficiência que ele tem, a distância que ele consegue medir, é incrível. Então esse sensor ultrassônico foi inspirado no morcego. Outro animal que faz isso, o golfinho. Até eu estava esquecendo do bonitinho, do golfinho, mas o golfinho também faz isso através de barulhos agudos para detectar alguns tipos de cardumes de peixes. Então, quando tem uma grande concentração, ele emite um som por baixo da água. Por baixo da água também a gente consegue propagar o som e detecta cardumes. É uma tecnologia que eles criaram para atrair as presas. Então, lembrando que o golfinho também é um mamífero e usam essa tecnologia interna, uma tecnologia que vem com eles através da seleção natural da evolução. Vamos dar uma olhada no sensor óptico. Sensor óptico. Olha aqui a diversidade aqui de informações. Nesse primeiro momento aqui, nós temos essa imagem que nós tínhamos lá no começo. O que ela me diz? Aqui nós temos um sensor que está detectando a passagem de materiais. Percebam, vai passar o material e esse sensor vai apontar. Ó, passou o material, o laser vai detectar. É um sensor muito utilizado em até mesmo supermercados e outros. Eles também utilizam esses sensores para detectar código, posicionamento. E esse sensor é o princípio que você pode utilizar num alarme também, que ele detecta a posição através da luz. São sensores on-off, você detecta se tem ou não tem. Existe um sensorzinho comercial que a gente consegue fazer um circuito básico disso chamado LDR, que inclusive está nos experimentos de vocês. Nós conseguimos fazer um sensor assim com LDR, que é uma resistência que varia conforme a luminosidade. E aqui no lado nós temos esse que é mais interessante. Olhem só essa roda.
Observe esses quadradinhos que tem ali e observe a luz que dá lá no canto. Vou chegar mais perto lá. Olhem aqui, ó. Nós não temos esses quadradinhos aqui, uma luz passando por eles, e lá no outro lado dando uma luz totalmente diferente. Olhem aqui, ó. Olhem aqui isso. Coisa bonita até fica ali no lado. Isso representa que ele está mandando um código para o outro lado. Mas para que um círculo ali vai precisar mandar um código? Agora nós temos uma tecnologia muito comum nas indústrias chamada servomotor. É um motor que nós temos um controle muito maior através de tecnologias e avanço da eletrônica. E com o servomotor eu consigo dizer a posição que ele está, controlar a rotação, velocidade e praticamente tudo do motor através do uso da eletrônica. Porque antes nós tínhamos um motor de corrente contínua. O motor de corrente contínua a gente consegue controlar a tensão, a gente consegue controlar a velocidade e consegue controlar o sentido dele invertendo os polos. Fácil de controlar, mas horrível em aplicações profissionais, dá muito gasto de energia, é difícil de montar. Então tem esse problema. Depois vieram os motores de corrente alternada, que são muito melhores para uso continuamente, em esteiras, em outros setores, mas são motores que falham na questão de controle, é mais difícil controlar. E agora nós estamos em ascensão dos servomotores que fazem uso desse encoder. Muitos usam também o sensor de efeito Hall, que é isso daqui. Também é utilizado esse conceito, mas os sensores ópticos é o que estão mais em alta, porque eles garantem uma precisão maior de posição. Observe que cada parte ali é um código, é como se eu estivesse mandando 1, 2, 3, a posição exata que está o motor. E isso manda um retorno para o controlador, que vai saber qual velocidade trabalhar, como se comportar com essa informação. Lembra-se, é o princípio daquele comando, malha de controle, que nós tivemos nas primeiras aulas. É tranquilo trabalhar, é uma situação bem dinâmica, existe um certo código. Se vocês analisarem aqui esse quadradinho, hoje está na moda o tal do QR Code, não é? Ele não deixa de ser um QR Code. Os QR Codes também é com sensor óptico, mas claro, nem sempre é utilizado para uma posição, como é o tema da nossa aula. Então, o nosso sensor óptico ele é muito utilizado agora com o avanço da tecnologia. Vocês têm que dar uma olhada, uma aprofundada, estudar essa questão para aplicar na prática, porque é uma tecnologia que está em ascensão e tem um amplo mercado pela frente. Então, fica a dica para vocês, se quiserem dar uma acrescentada profissional, fica aí. Gente, tinha outros sensores que eu poderia ter passado nessa parte de sensores de posição, mas o nosso foco na aula é vocês terem aquela abordagem geral para vocês entenderem cada tipo de sensor, uma explicaçãozinha básica e a aplicação. Hoje, agora, nós temos que passar para a parte de vazão, que é o outro tema da aula, importantíssimo, vocês não podem ficar sem. Eu vou chegar mais perto aqui para nós compreendermos. Mas o que é a vazão, antes de tudo? Aqui nós temos duas animações. Eu vou passar bem com calma, que vocês possam analisar essas imagens. Ops, vamos ver o que está essa primeira imagem de cima ali, que está escrito vazão mássica. Nossa, nome feio. Mas vamos lá. Percebam que tem um cronômetro e um recipiente ali que está armazenando um líquido, é líquido, né, pelo que a gente pode ver. Pode ser qualquer material, pode ser gasolina, pode ser qualquer coisa, água, qualquer líquido a gente analisa. Então nós temos o cronômetro e um recipiente com líquido e uma balança. A vazão mássica ela é a diferença da massa que passou por um tubo por um determinado período de tempo. Então aqui ele vai passar 1 kg, ele vai encher esse recipiente 10 quilos em 10 segundos. Então a vazão mássica é 1 kg por segundo, que é o que está vazando, o que está escorrendo. Então a vazão, entendo, que é o deslocamento de um fluido dentro de um determinado tubo, de um determinado local. A gente fala muito em vazão de rios, agora em período de seca ou em períodos de chuva. A vazão está maior, está menor. Então esse conceito nós estamos usando aqui um tubo que está enchendo,
é o mesmo. E aqui embaixo nós temos a vazão volumétrica. O que que ela diferencia da vazão mássica? É a unidade. Aqui embaixo ele está enchendo 1 metro cúbico em 10 segundos. Pô, uma vazão considerável, porque 1 metro cúbico é água, gente. É bastante coisa. Aqui até está pequenininho aqui, vocês podem ver. Mas não, 1 metro cúbico é coisa pra caramba. Vocês têm que estar um pouco desproporcional até o desenho. Olhem aqui, ó, 1 metro cúbico. E aqui ele faz a continha. Seria 1 metro cúbico dividido por 10 segundos, que vai dar 0,1 metro cúbico por segundo. Então, esses cálculos que eles utilizaram para fazer a vazão. A vazão normalmente é medida em litros por segundo. Normalmente. Não quer dizer que é sempre, mas usualmente na indústria eles usam essa unidade. Existem outras mais comuns, metros cúbicos por segundo. Depende também da aplicação e do que foi deduzido. Às vezes a empresa tem um volume muito grande, não, vamos usar metro cúbico por segundo porque o litro vai ficar muito grande a escala. Daí vem da empresa. Daí vem também de converter na hora da calibração. Então essa informação que é importantíssima para nós. Compreendermos o fenômeno, o que é a vazão. Tá, gente? Então, a vazão volumétrica é a vazão mássica, que é o enchimento ali de quanto flui naquele tubo, naquele cano, num rio, o quanto está fluindo por segundo de água. Tá bom, gente? Vamos lá. Um exemplo de medidor de vazão, sensor de vazão. Aqui, percebam, nós temos um sensor e nesse sensor aqui em cima nós temos um medidor de efeito Hall. Lembra que eu falei que ele pode ser usado como encoder? Então ele detecta aqui tem uma parte mais diferente, que pode ser um metal. Toda vez que ele passar por lá, ele vai determinar. Esse efeito Hall vai determinar se passou ou não. Perceba que dá até uma ondinha ali em cima, que é quando ele detectou. E ele tem um rotor que vai medir a água. Essa tecnologia é utilizada para medir a vazão. Eu posso usar o encoder. Uma outra gambiarrinha que eu já vi o pessoal fazendo, mas funcionou naquele momento, não é muito preciso, mas funciona, é usar um motor de corrente contínua como gerador. Para quem não sabe, o motor de corrente contínua, se você mexer ele, se você girar ele, ele vai gerar uma tensão na saída. E você pode colocar umas pás nele, e a hora que vai passar a água, ele vai girar. E ele vai te dar uma informação em tensão elétrica. Conforme aumentando a vazão, vai aumentar a tensão elétrica. Então é uma curiosidade, é algo que pode ser feito. Então é uma tecnologia. Claro, esse sensor de vazão aqui com efeito Hall é muito mais preciso. É o que é mais utilizado, é esse tipo de sensor com rotor e o detector de efeito Hall. Alguns usam até o sensor indutivo também. E também já vi com sensor de toque. Só que esse sensor de toque não é muito que seria o nosso fim de curso. Não é muito legal não. Você coloca numa dessas partes ali, ele vai encostar quando encontrar lá, ele vai dar um atrito, vai se desgastar com o tempo. Esse tipo de sensor não tem atrito, ele só detecta o campo magnético do metal que está ali colocado. Perceba que tem esse metal que está girando junto aqui com o rotor. Então ele só vai detectar quando esse metal passar aqui em cima. Então aquele ali com sensor de toque, com sensor de uma chave limitadora, como nós vimos, ele não fica muito legal por causa do atrito. Então é um problema que nós temos que observar. Tá bom, minha gente? Vamos agora com outro tipo de sensor de vazão, que é o sensor que é o mais bonito hoje em dia, que é um sensor mais preciso, que é um sensor por interferência eletromagnética. Ele manda um sinal de onda, ele funciona com uma lógica magnética variando o campo magnético, e esse sensor nós conseguimos, opa, fiquei para trás aqui do quadro, nós conseguimos detectar os variados tipos de vazão através do campo magnético. É um sensor consideravelmente mais caro e ele é utilizado em materiais que é muito difícil ter o contato direto. Exemplo, petróleo. Em tubos de petróleo é necessário sensores como esse. Na Petrobras utiliza muito em larga escala esse tipo de sensor.
Também alguns materiais que são mais risco de explosão, além do petróleo. Então nós temos que ter um controle de como trabalhar e aonde aplicar esse sensor. E é aquela questão, não adianta só comprar ele porque é bonitinho. Se for mais caro, estou perdendo dinheiro. Poderia fazer com outro tipo de sensor. Tá bom, minha gente? Vamos dar uma passeada agora na internet, já que como prometido, de como a gente pode aplicar esses sensores, onde encontrar. Então vamos dar uma olhada em alguns sensores aqui. Vamos na nossa última aula, para continuar. Então aqui eu já pesquisei sensores de posição. Nós temos alguns exemplos. Aqui nós temos no exemplo do sensor do fim de curso, em um pistão, em um sistema hidráulico pneumático. Temos outros exemplos de sensores aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui para baixo, para nós entendermos onde encontrar esses sensores. Percebam aqui a diversidade que nós temos de sensores, industrialmente falando. Vamos dar uma olhada aqui em sensor ultrassônico. Sensor ultrassônico. Aqui ó, nós já encontramos em larga escala o sensor que nós utilizamos no nosso dia a dia, que nós utilizamos também no nosso experimento. Esse sensor é muito bom para trabalhar a lógica para aprendizado e é o que está em alta comercialmente falando. Vamos dar uma olhadinha no preço dele, quanto que é. Vamos no shopping aqui no Google. R$ 11,90. Que barato, né? Então aqui principalmente quem trabalha com Arduino, quer ter essa ideia, ó, R$ 11,90. R$ 2,13. Isso aqui só pode vir da China, deve ser AliExpress. É, tá certo, aqui é AliExpress. É muito barato. Então R$ 11,90 é um preço plausível e mesmo assim é barato. Agora R$ 2,13, torcendo para não vir com nada de doença, coronavírus. Então também é um preço legal. O problema de trazer da China agora é um pouco a burocracia e também que ele se tornou digamos, ele fica muito tempo parado. Ele é um tempo que ele tem para ser despachado até o Brasil. Então vamos dar uma olhada aqui no sensor capacitivo. Sensor capacitivo. Aqui tem a questão dos já entramos na parte do shopping, do preço R$50, R$120. Então a faixa aqui está próxima aos R$50. Depende da aplicação que você vai usar esse sensor, meu amigo. Não adianta comprar um sensor bom, caro, se você não vai usar. Então nós vamos dar uma olhada aqui em imagens. Olha aqui uma aplicação e funcionamento desse sensor. Até eu vim um pouco para o lado para vocês entenderem aqui. Um princípio de funcionamento aqui desse sensor. Vou ajustar minha tela um pouco mais para o lado, para que vocês possam verificar aqui como que ele funciona. Então tem dois sensores, e esse sensor foi utilizado para medir nível. Isso pode ser num tanque de água ou em outras situações. Claro, não é aquela prática mais precisa, mas vai funcionar legal para a tua atribuição. Então você tem um sensor aqui embaixo e outro em cima. Quando estiver muito cheio, ele vai detectar, vai dizer aqui, vai desligar. E quando ele estiver aqui muito embaixo, ele vai ligar essa entrada de água que nós temos ali em cima. É um sensor bem tranquilo de trabalhar, não tem muito segredo. Ele vai dar o sinal on e off. Tá bom, gente? Vamos ver agora aqui os nossos sensores indutivos. Sensores indutivos. São usados na indústria em larga escala. Vamos dar uma olhadinha no preço dele, olhem aqui. Ele é dessa forma que vocês vão encontrar ele na indústria. É um sensor bastante usual. E como é que ele está em questão de preço? R$ 29,90, R$ 36. Já é mais barato que o sensor capacitivo. Aqui, ó, AliExpress, R$ 4,95 no sensor, que no Brasil é 36. Como é que você vai concorrer com os homens? Não é fácil. Então, olhem esses sensores, como tem a diversidade e como nós podemos aplicá-los. Outro sensor interessante que nós possamos dar uma pesquisada.
o sensor de efeito Hall. Esse sensor, devido à diversidade que ele é aplicado. Sensor de efeito Hall. Olha, ele é um chipzinho. Olhem aqui, ele é um chip. Aqui nós temos um pequeno circuito que ele mostra como é esse fenômeno do efeito Hall. Eu vou tentar expandir aqui. Vou trazer mais para cá a tela do computador para que a gente possa ver. Olhem aqui. Vocês conseguirem enxergar, aqui ele tem uma variação de campo de tensão elétrica. Percebo que aqui tem um medidor de tensão. Olha aqui embaixo. Tá eu e o mouse ali trabalhando junto. Medidor de tensão. E um ímã aqui em cima. Quando esse ímã varia, a tensão elétrica, quando esse ímã se encontra em cima, a tensão elétrica varia. Então ele tem essa propriedade física. E aqui no lado nós temos um exemplo de como é esse sensor de efeito Hall. Ele é um chipzinho, 6zinho assim, com uma entrada de tensão, uma saída, um positivo e negativo, no caso, pode ser 5 volts, e uma saída com essa variação de tensão, com essa diferença. Se está tudo ok, está 5 volts. Se der uma diferença, opa, baixa ou sobe. Beleza, gente? Então é um sensor tranquilo para trabalhar. E ele trabalha com on e off, detecta ou não. E também tem o sensor de efeito Hall que detecta variações. Então tem o sensor de efeito Hall, eu vou só para complementar aqui. Corrente elétrica. Vou trabalhar aqui. Esse outro sensor que nós temos aqui é um sensor mais robusto e ele detecta a variação de corrente. Aqui nós temos o funcionamento desse tipo de sensor. Eu vou abrir aqui para vocês. Não é o objetivo de hoje, isso aqui é um objetivo de umas disciplinas lá do começo. Mas é importante a gente saber, olhem aqui, porque é um instrumento aqui que nós podemos utilizar numa automação. Então ele detecta aqui, por aqui passa a corrente elétrica, aqui por cima. Olhem ali, ó, vai passar a corrente elétrica. E aqui tem as entradas de tensão, positivo e negativo, 5 e 0, e uma saída com essa diferença. Tá bom, gente? Conforme vai aumentando a corrente, vai aumentando essa diferença ali. É um sensor muito utilizado em escala industrial, principalmente para o controle de gasto de energia. Vamos agora, para finalizar, ver os sensores de... Vou colocar aqui medidor de vazão. Medidor de vazão. Então esses medidores de vazão são o que nós acompanhamos comercialmente, o mais normal. Só uma observação, o preço ali do sensor de efeito Hall é bem barato. Aquele 6zinho é tranquilo. Aquele maior, mais robusto, para medir a corrente elétrica, é em torno de uns 50 reais. Mas esse dali já é um pouco mais robusto, tem algumas blindagens a mais. Agora aqui, ó, nós temos esse tipo de medidor de vazão. Esse daqui na indústria é o que é? Nós temos vários desses na escola e são necessários para o controle de um processo inteligente de produção. Sem esse medidor, nós podemos perder muito os processos. Tá bom, gente? Então, a aula de hoje basicamente se encerra. Deu para compreender, espero que vocês possam ter compreendido os conceitos de como funciona esses sensores. Foi uma pincelada sobre cada um, mesmo assim nós não teríamos. É importante a gente trabalhar a parte prática para medir. Como diz, acabou a teoria, mas a prática continua, não só na escola, como no dia a dia. Esse é um princípio básico de onde vocês vão utilizar e é aquele primeiro contato com os sensores. Lembrando que essa disciplina ela foi voltada para as pessoas que ainda nunca viram sensor, nunca trabalharam com sensor. Para aquela pessoa que é tudo novidade. Para quem já tem um pouco de conhecimento, já se torna às vezes um pouco mais maçante, mas não é o objetivo. O objetivo é que todo mundo, para a gente nivelar esse conhecimento para podermos trabalhar de uma forma correta, de uma forma contínua com esses sensores. Então, gente, tenham uma boa semana de estudos, um bom ano no geral. A parte da teoria fica por aqui, mas estamos sempre à disposição para tirar dúvidas, seja aqui nos comentários ou WhatsApp. Beleza, gente? Até mais!